João 11 diz assim: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E Jesus, ouvindo isso, disse: esta enfermidade, repita comigo, não é. Pode ser melhor, diga não é. Para a morte, mas para a glória de Deus. Você pode fazer isso comigo, olhar para sua irmã e dizer assim: não é, enquanto Deus não der a última palavra. Ora, Jesus amava a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Ao iniciar seu ministério público, Jesus nem sempre retornava para Nazaré, para o seu lar, para descansar. Em vez disso, ele ia para este lar em Betânia. Capítulo de número 10 do evangelista Lucas diz que quando Jesus chegava, Marta o recebia, Maria ficava aos pés, e nos fez menção da particularidade de cada uma dessas mulheres. Mas é interessante que esse capítulo 11, ele começa dizendo que Lázaro estava enfermo. E eu perguntei para o Espírito Santo: onde é que Lázaro estava, que Lucas não fez menção do seu nome? E não era porque ele não estava na casa, eu acredito que estava, mas eu acredito também que Deus, Ele traz no momento certo, a situação certa, na hora certa e com a pessoa certa. O evangelista Lucas, ele foi mais em dizer sobre o posicionamento das irmãs, mas agora João vem descrevendo, dizendo: mas Lázaro está enfermo. E elas então fazem o que cada uma de nós, as que não fazem, vão fazer. Ficou doente, vamos avisar quem? A quem? A Jesus. A primeira coisa que precisamos fazer em qualquer situação: aconteceu algo, vamos avisar a quem? A Jesus. E eu não sei se você tem esse costume, mas eu tenho o costume de qualquer situação. Aconteceu, eu falo, apresento. Eu posso estar na rua, no consultório, no supermercado, eu posso estar em qualquer lugar. Aconteceu, eu levanto a mão e apresento. Elas então mandaram avisar Jesus, e mandaram o mensageiro com uma senha, porque eu costumo dizer que crente tem senha com Deus. Ele tem segredos com Deus. Você sabe quando é Deus que está falando contigo.
E a mensagem era: diga a Jesus que é Lázaro a quem ele ama. O mensageiro não tinha noção da mensagem, mas quem recebeu estava entendendo. O mensageiro chegou a Jesus e disse: olha, é Lázaro a quem tu amas. Poderia ter Lázaro, existia uma outra Betânia, e poderia ser Lázaro de Decápolis, poderia ser Lázaro de uma outra região, mas o segredo pelo mensageiro foi: diga que é Lázaro a quem ele ama. Então não tinha como errar. E a resposta de Jesus para aquela família foi: diga para eles que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Se você recebesse uma resposta como essa, e se você for como eu, culto em ações de graça, não é para a morte, é para a glória. Só que existem coisas que o Senhor não nos conta tudo, porque se Ele contar, nós vamos fazer para Ele não. Ele só diz assim: não é para a morte, é para a glória. Mas Ele não contou o que estava por trás da cortina. Como assim, irmã? Ele não contou que da morte até a glória tinha um processo para passar. E elas receberam essa mensagem, e Jesus ainda ficou no mesmo lugar 2 dias. Daqui a pouco ele diz assim aos discípulos: nós vamos voltar outra vez, me fazendo entender que outra vez ele vai voltar, outra vez vai acontecer alguma coisa, outra vez ele vai realizar algo, outra vez é sinal de que ele já está a caminho, outra vez é sinal de que ele já ouviu, outra vez é sinal que ele já está a caminho, outra vez, a ponto de um dos discípulos dizer: mas nós vamos voltar? Eles querem nos apedrejar, e fazem menção sobre isso. E o Senhor diz assim: não se preocupe não, porque quem é do dia entende tudo, e quem é da noite não entende nada. Como é isso? Quem anda com a luz entende quando há um propósito. E Ele está dizendo: vocês precisam entender que são discípulos. Eles querem apedrejar porque não entendem, mas quem anda comigo precisa entender que eu preciso voltar outra vez, porque eu ainda deixei algo para resolver naquele lugar. Ou você pensa que quando a gente abre a porta da casa para recebê-lo, é porque não há um propósito? Quando a gente abre a porta da casa, aquele que começou a boa obra é fiel para ir conosco até o fim. E o texto diz que era uma família quem ele... Jesus começou a ter um diálogo com aqueles discípulos e disse-lhes: Lázaro está dormindo. E é interessante que a minha pastora falou sobre Jesus falar de coisas, o Senhor fala de coisas que ainda não aconteciam. Ele estava falando de fato da morte, quando ele diz: Lázaro está dormindo. Ele estava falando da morte, mas eles ainda não entendiam, porque existem coisas que Deus fala conosco que agora a gente não entende, mas no futuro a gente vai entender. Eu vivi uma experiência em um dos nossos trabalhos de oração, na década de 90, quando uma profeta disse assim a mim: e tu estará na capa de um CD. Só, pastora Silvana, que não existia isso, existia fita cassete.
Eu pensei, o que é isso? CD. E disse, nossa, não sei quantas irmãs do Rio conheceu a irmã Iraci da Sanfona, que hoje dorme no Senhor. E quando a irmã Iraci disse isso, eu guardei e escrevi. E botei CD, botei um ponto de interrogação, disse, o que é isso? Quando o CD começou a acontecer, foi para quem cantava. Eu me casei e começou os CDs se tornarem CDs de mensagem. Quando o Rafael fez a capa do CD e nos colocou na capa que eu segurei, o Espírito Santo disse a mim, eu te disse de algo que ainda não tinha acontecido, mas agora está materializado na tua mão. Eu guardo essa capa e todo dia eu disse para Deus, eu não tenho mais como dizer para a irmã Iraci, me perdoe, mas eu posso dizer ao Espírito Santo, o Senhor fala conosco coisa que não entendemos, compartilha conosco segredo que nós agora não entendemos, e Ele está dizendo, está dormindo. Aí os discípulos dizem, se dorme, nós vamos acordá-lo, porque eles falavam do sono da terra. Aí o texto diz que claramente Jesus fala, está morto. Pensa comigo, a cabeça desses discípulos. Ele disse que não ia morrer e agora está morto. Ele disse que não ia morrer e agora está morto. Porque eles também eram amigos de Lázaro. E tem cabeças aqui essa tarde dizendo assim, Senhor, tu diz algo, o juiz diz outra coisa. Tu diz algo e a medicina diz outra coisa. Tu diz algo e as circunstâncias dizem outra coisa. E Jesus está dizendo para você saber o que essa tarde? Olha para mim. Olha para mim. Você não está entendendo? Olha para mim. E ele vira-se para os discípulos e diz assim, e eu me alegro de não estar lá quando precisaram de mim. Como assim? Para que acrediteis, mas nós vamos ter com eles. Ele está dizendo para os discípulos, eu me alegro de não estar lá por causa de vocês, porque vocês são discípulos, mas ainda não acreditam no que eu sou capaz de fazer. Você não entendeu? Vocês são discípulos, mas ainda não acreditam no que eu sou capaz de fazer. Coisa maravilhosa é quando você estende a mão e diz para alguém assim, Deus vai te curar. Ou quando você encontra uma irmã, abraça e dá a ela uma palavra, libera uma palavra sobre ela. Mas coisa difícil é quando é conosco e a gente começa a dizer, será Jesus? Até quando, Senhor? Aí ele diz assim, se é discípulo tem que acreditar, se é discípulo tem que se posicionar. Por isso que eu ainda não fui, porque antes de cuidar do povo de lá, eu tenho que cuidar aqui. Tem que acreditar que eu sou capaz de fazer. Porque se a gente não acreditar, como a gente vai dizer para o povo que ele é capaz de fazer? Tem que acreditar. Tem que acreditar. E Jesus chega na cidade, fica à porta. Aí o texto diz que quem vem ao encontro de Jesus, diga comigo, Marta. Pode ser melhor, diga Marta. Eu confesso que eu passei a ter uma visão diferente de Marta depois que eu ouvi a pastora Azimavete pregando. Porque eu via todo mundo batendo em Marta.
E um dia eu vi a pastora Zimazete pregando, eu disse, opa, deixa eu prestar atenção. O evangelista Lucas, ele diz assim, você não precisa abrir, no capítulo 10, versículo 39, ele diz, e tinha, falando de Marta, esta, uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra, nos dando uma indicação de que Marta também sentou aos pés, porque ele diz, ela tinha uma irmã chamada Maria, que também ficou aos pés. Marta, ela tinha um ministério da hospitalidade, ela era hospitaleira, e é um ministério reconhecido. Em Tessalonicenses nós vemos Paulo falando sobre o quanto ser hospitaleiro é importante. E o que não entendemos é que Jesus não estava olhando para Marta na ótica daquela mulher que estava só correndo com os afazeres. Ele estava olhando uma mulher que estava cansada, inquieta e fadigada. Jesus, quando olhou para aquela mulher, disse, está cansada. Quantas de nós que no final da semana não diz isso para Jesus, ah, Jesus, como eu estou cansada. E mesmo assim você dá conta da casa, dá conta do ministério, dá conta dos filhos, algumas ainda trabalham fora, dão conta de tudo. E quando chega a noite, aquela oração que fazemos é, Jesus, toma minha vida nas tuas mãos, amém. Não é verdade? Porque Marta é aquela que cuida de tudo. Olha para mim, cuida da casa, cuida do marido, cuida dos filhos, cuida da família, cuida do ministério. E a tua pergunta para o Espírito Santo é, e quem cuida de mim? E às vezes você diz assim, mas Senhor, eu cuido de tudo, a casa está limpa, o marido está de pé, as crianças estão estudando, está todo mundo alimentado, mas Jesus e eu. E a voz de Cristo para Marta era, Marta, Marta, está tão cansada, traz para mim algumas coisas que você não pode resolver. Traz para mim. Mas Senhor, traz para mim. Porque alguns lugares que eu ando nesse Brasil, eu ouço muitas mulheres dizer, irmã, eu estou tão cansada. Mas você não divide o fardo com ele. Você age em nome dele, mas não divide o fardo com ele. É tanta coisa guardada aqui dentro. Tem umas que dizem assim, que vontade de gritar. Jesus disse assim, ah, como eu queria ouvir teu grito. Irmã, eu não posso nem chorar. E Jesus está dizendo para você nessa tarde, ah, como eu queria ouvir teu choro. Porque Marta, você cuida de tudo, impecável. Se é no frio, seus filhos estão quentes. Se é no calor, eles estão fresquinhos. Não falta nada, não lhe falta nada. Mas Jesus essa tarde está dizendo, eu olho para você.
Eu quero que você olhe para a tua irmã e diz assim: papai se preocupa com você. Existem mulheres que entraram aqui inquietas, carregando um fardo, e ainda diz: Senhor, eu estou aqui nessa tarde, e Jesus está dizendo: divide comigo. E agora vem Marta. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Isso é palavra de crente, é palavra de quem confia, mas é palavra de quem também está cansado. E a resposta para Jesus ainda é: mas eu também sei que quanto tudo que tu pedires a Deus, Ele vai te conceder. Então ela conhecia. E Ele diz assim para ela: teu irmão há de ressuscitar. Mas olha para mim, teu irmão há de ressuscitar. Mas tem tanta coisa dentro que ela não entendeu, que Jesus está dizendo: eu já cheguei e vou ressuscitar. Me dá essa dor para mim, eu vou ressuscitar, Marta. Tem algumas aqui que cá entre nós, pelo Espírito, o Pai está com saudade. Sabe saudade de quê? Do abraçar, do cheiro, do aconchego. E Ele diz: não se preocupa não, traz a dor para mim, porque eu vou ressuscitar. Eu vou ressuscitar. Aí o texto diz, Jesus diz assim para ela, diz assim: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Aí Jesus se põe diante dela e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, Marta, viverá. Está morto, mas vai viver. Tem áreas que está morta, mas vai viver. Tem coisa que ninguém vê, mas Ele vai trazer vida nessa tarde. Existem coisas que não precisam ser ditas, e algumas vezes nem são sentidas, porque temos medo de se expor para Ele. Mas Ele está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, vai viver. Vai viver. Vai viver. Mas que eu estou sentindo dentro de mim, Deus está dizendo: vai viver. Parece que eu tenho um sentimento de morte, Deus está dizendo: morte não, vida. Vai viver. Esses dias é para Deus dar vida para muitas mulheres que tem sentimentos que ninguém consegue falar: mas irmã, mas eu tenho tanta coisa para fazer. E Deus está dizendo: deixa tanta coisa, agora eu vim para cuidar de você. Aquilo que ela talvez nunca tivesse expressado, agora ela está expressando, a ponto dela voltar para casa e dizer para Maria: o mestre está aqui e te chama. E o texto diz
que ela levantou-se logo, foi ter com ele, e vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa consolando, que Maria saiu apressadamente, levantaram e saíram e seguiram-na, dizendo: vai para o sepulcro chorar. Tendo, pois, Maria chegando aonde Jesus estava e vendo, sabe o que ela fez? O texto diz que ela se lançou aos pés. Você sabe o que como é se lançar aos pés? É aquela mulher que, independente da circunstância que vive, ela conhece qual é a sua posição diante de Deus. Você pode não compreender, mas eu vou falar com você. É aquela mulher, como há uma canção que o vento sopra e te balança para lá e para cá, mas você não cai não e não sai do lugar. Quando ela vê Jesus, ela já corre para os pés, porque era lá o lugar que era dela, os pés. Esses dias, pastoras, eu vivi uma mistura de sentimentos. Pastora Keila sabe disso, que conversamos com ela, mas eu ouvi claramente dos médicos em dizer a mim: você não vai ser mãe, ponto. Disse para mim e para o meu amor: não pode mais. Nos colocou a situação em que estava acontecendo. Porém, a cada semana eu recebo no meu WhatsApp, ou eu recebo no meu Facebook, um testemunho de uma mulher dizendo: irmã, quando você orou por mim, eu estava 15 anos casada e não podia engravidar, e Jesus me deu um filho. Outra me liga e diz: eu tive um sonho com a senhora, e a senhora dizia para mim: vai ser mãe, e eu estou grávida, vou ter um filho. Até aqui, de uma das congregações que se apresentou hoje aqui, ela passou para mim esses dias pelo Facebook dizendo que eu não andei no meio da igreja e disse para ela: vai ter um filho. E ela disse que chegou o terceiro em casa e ela teve um filho. E talvez alguém possa dizer assim: irmã, mas e a senhora? Não pode ter. Eu disse: não posso, mas eu conheço qual é o meu lugar. Meu lugar é de adoradora. Mas como assim? Eu sei qual é o meu lugar. Eu sei que, independente de tudo que possa acontecer, eu sei qual é o meu lugar. Mas a senhora fica triste. Eu posso dizer para você: sou humana, mas a alegria que eu tenho é que uma das mulheres colocou o nome de sua filha de Natália. E eu disse: por quê? Ela disse: porque você foi a profetisa que Deus usou para dizer que eu ia ser mãe. Nasceu a segunda menina, ela colocou Natasha. Eu disse: menino, o que é isso? Ela disse: meu marido me deu 30 dias para ser mãe, e com 15 dias eu já estava grávida, e logo depois eu estava grávida de novo. Aí eu disse a ela: tinha que ter colocado o nome de Jesus, porque o milagre é dele, a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, é ele quem faz, é ele quem realiza, é ele quem tem um dom da vida. E você, irmã, e eu, adoradora. Quantas adoradoras eu tenho aqui nessa tarde?
Eu não vou cantar, porque você não ia dar conta de ficar. Mas tem uma canção que diz: adorador é tudo que eu sou. Adorador, assim Deus me formou. Quem poderá calar a voz de um adorador? Adorador. As Imavete, a gente é adoradora. Vinícius, a gente é adoradora. A gente é adoradora. A gente é adoradora, pastores. Queridas, nós somos adoradoras e ninguém consegue entender isso. Nós somos adoradores, não é, meu amor? E ninguém consegue entender isso. Adoradores. E o texto diz que Jesus chorou. Sabe por que Jesus chorou? Que ele sabia da dor que aquela mulher estava sentindo. Mas ainda assim ela ficou na posição de adoradora. Com toda a dor. Com toda a dor. E eu sei que tem mulheres que sabem o que eu estou dizendo. Com toda a dor. Você é adoradora. E tem hora que ninguém entende. E o texto diz que Jesus chorou e se moveu dentro dele. Como alguém pode amar tanto um Deus, vivendo o pior sentimento que um homem pode viver, que é a morte, e dizendo para ele: é nos teus pés que eu vou ficar. É nos teus pés.
E o texto diz que Jesus, então, eu já estou concluindo. E o texto diz que Jesus diz assim: me diz aonde o puseram. Canto rebinaranas, recanto reminosourianasi campitaranasiai, era na súria canto renacia. A resposta dele foi: me diga aonde que o puseram. Que dor é essa que ninguém consegue calar, mas quando ele chega alguma coisa tem que acontecer. O texto diz que quando viram, alguns diziam: olha como ele os amava. Mas outros diziam: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que esse não morresse? Não é assim? Não podia ele, que já fez tanta coisa em tanta gente, não fazer em você também? Mas se alguém te inquirir acerca disso, você tem uma resposta. Diga para ele: eu sou adorador. A resposta não está comigo, a resposta está? A resposta não está comigo, a resposta está com ele. E o texto diz que, movendo-se outra vez em si, Jesus chega. E Marta, irmã do defunto, diz: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4. Não se preocupe. Tudo que ele tem que colocar no lugar, ele vai colocar no lugar. Mas e o cheiro? É o menos importante. Ele já começou a colocar no lugar. Mas e o cheiro? Jesus está no negócio? Tá? Então tira a pedra. Detalhe: ele, como Deus, poderia dizer: pedra, sai. Mas o que a terra pode fazer, o céu não faz. Ele diz: tira a pedra. É para o homem fazer: pode tirar. E quando ele manda tirar a pedra, sabe o que ele diz? Jesus, ele diz: eu não tinha lhe dito, se creres verás o quê? Levanta o teu dedo santo assim comigo. E com todo respeito, diga para o teu irmão: não se esqueça que a última palavra vem dele. Diga: a terra pode ter opiniões, mas resposta. Foi o recado que ele mandou? Não é para, é para. Agora ele está dizendo: você creu? Então verás a glória. Eu fico com a última palavra. Eu fico com a última palavra. Tiraram a pedra. Ele faz uma oração ao Pai, glorifica ao Pai. E o texto diz assim: que com grande clamor ele fala: Lázaro,
E ele dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Morte! Ele estava morto, mas agora vem. Lázaro vai viver. Vem, 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 vem. Qualquer coisa que se opõe entre nós e o Senhor, eles vão ter que entender. E ele, ó, vem, 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 vem. E o texto diz, e eu já estou terminando. E o texto diz: e o defunto saiu. Diga comigo: e o defunto saiu. Só que o texto diz que o defunto saiu, mas ele ainda estava atado, diga atado, pelas mãos e pelos pés. E ainda tinha um lenço no rosto. Então, para os judeus, mesmo vendo Lázaro de pé, ele ainda estava morto. Mas a boa notícia é o Deus que começou a boa obra. Vou falar para você mais alto: o Deus que começou a boa obra, Ele irá conosco até. Aí a ordem de Jesus foi a segunda: desatai-o e deixai-o. E eu quero, com a permissão da minha bispa, pedir à igreja para se colocar de pé, por gentileza. Porque muitas de nós essa tarde muitas de nós aqui tem coisas que já estão de pé e viva, mas ainda estão atadas. Tem coisa que é nossa, pastores, vivas, mas ainda estão atadas. Aí Jesus olha e diz assim: desatai. Como que dissesse para os judeus: eu já comecei, peraí. Desatai-o e deixai-o ir. E o versículo seguinte diz: e os judeus que não criam, começaram a crer. Eu quero que você levante a tua mão para o alto. Façam duplas ou fiquem em três, mas eu quero que você vire no máximo para alguém. Vire-se para alguém. Vire-se para alguém. Isso. Deixa ninguém ficar sozinho. Porque você vai profetizar agora na vida dessa pessoa. Você vai dizer para essa pessoa assim: existem coisas que no mundo espiritual estavam atadas até hoje. É tua, mas estavam atadas. Vivas, mas atadas. É teu, mas estavam atados. Mas hoje saiu uma ordem do céu. Diga: uma ordem do céu sobre a tua vida, sobre a tua vida, sobre a tua vida. E deixai-o ir. Existem coisas que estão sendo desatadas agora.
E sai uma ordem. Minha pastora, saiu uma ordem. Que é quando tu voltar para o teu país, já está desatado. Tem coisas que estão sendo desatadas. Ouve Deus desatando. Deus está desatando. Deus está quebrando grilhões. Deus está te dizendo: é tarde do desatar. Agora dá um abraço nela e diga para ela: você recebeu um presente de Deus nessa tarde, porque a última palavra, a última palavra, a última palavra, a última palavra, a última palavra debaixo do sangue, a última palavra, a última palavra. Eu quero fazer uma oração antes de terminar. Você que ouviu esses dias um diagnóstico do médico, e eu preciso fazer essa oração. E o médico disse algo que você saiu daquele consultório desbaratinado. Eu não quero que você venha à frente, não. Eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça. É específico que eu quero orar. Porque a terra tem opinião, mas a última palavra quem tem é o céu. E eu sinto no meu espírito, e queima no meu espírito o Senhor dizendo: eu vou fazer milagres. Vai ter caroço sumindo. Vai ter pessoas que vão testemunhar que o Senhor realizou um milagre. Coloque a mão sobre a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, ouvindo a tua voz e a ordem dos céus, que a mim foi muito clara, que esta tarde é tarde de milagre. Não é tarde de morte, é tarde de vida. A terra tem opiniões, mas o céu tem resposta.
E a resposta que queremos é que haja cura. E que o Senhor venha trazer esta cura, seja em qual área do corpo for agora. Nós declaramos no mundo espiritual: sejam curados para a glória de Deus. Sejam curados. Você que colocou as mãos sobre a sua cabeça, você já vai usar a sua fé, porque você vai olhar para quem está do teu lado e vai dizer: olha o presente que eu recebi de Jesus nessa tarde. Faça isso, não tenha medo, usa a tua fé. Diga: olha o que eu recebi